Bom, nessa live de hoje nós vamos falar bastante sobre decisão. E aí, vou trazer para vocês vários trechos e vários conteúdos do nosso amado Bob Proctor e do nosso amado Napoleão Hill. E quero começar essa live já trazendo uma frasezinha de Bob Proctor. Eu vou deixar vários trechos assim, tá bom? E aí eles vão estar em aspas, obviamente. E aí depois a gente vai comentando sobre eles. Mas eles falam, né? Tanto Napoleão Hill quanto Bob Proctor falam muito sobre decisão. E essa é uma atividade mental, vamos dizer assim, um movimento mental, como o Bob Proctor disse, extremamente importante para quem quer de fato prosperar. E aí, olha só esse trecho. O único movimento mental que você pode fazer que em 1 milissegundo resolverá enormes problemas para você. Temos um nome para essa atividade mental mágica e ela se chama decisão. Essa é uma frase de Bob Proctor. E, além disso, Napoleão Hill, ele tem um capítulo inteiro no livro Quem Pensa Enriquece, não sei se vocês já leram, mas super recomendo, em que ele fala sobre decisão, que inclusive ele considera como um passo essencial para a riqueza, e que eu considero também, para prosperar. E aí, olha só, esse trecho de Napoleão Hill. Análise apurada da vida de mais de 25 mil homens e mulheres que haviam experimentado algum tipo de fracasso apontou para o fato de que a falta de decisão estava perto do topo da lista das 30 principais causas de fracassos. E aí, aqui na nossa live, eu vou trazer algumas perspectivas sobre esse processo de decisão, tá bom? Algumas perspectivas que pode ser que vocês já tenham ou podem ser novidades, beleza? E a primeira delas é algo que de primeira parece estranho, mas que a gente vai analisar a fundo. Mas que também é algo que o Bob Proctor fala, né? Mas que ele diz que pessoas de sucesso decidem rápido e mudam devagar quando mudam. Pessoas de sucesso decidem rápido e mudam devagar quando mudam. E, na verdade, isso é algo que ele pegou, vamos dizer assim, do próprio Napoleão Hill, que, como eu falei anteriormente, né, ele estudou várias pessoas ricas, aqui, ó, centenas de donos de fortunas, bem além da marca de $1 milhão. E aí ele percebeu que todas essas pessoas tinham o hábito de tomar decisões rapidamente e alterá-las lentamente. Isso quando elas faziam alterações. Por outro lado, as pessoas que não conseguem acumular dinheiro têm o hábito de tomar decisões quando tomam, muito devagar, e de alterar essas decisões rápido e frequentemente. Eu não sei como que pareceu para vocês esses trechos, mas quando eu vi, né, pela primeira vez, quando eu escutei pela primeira vez, principalmente essa frase do Bob Proctor, que tá mais direta, mas que pessoas de sucesso decidem rápido e mudam devagar, quando mudam, me soou estranho, né? Porque parece estranho, assim, você decidir tomar suas decisões de uma forma rápida. Mas qual é o ponto sobre isso daqui? As pessoas de sucesso, elas tomam suas decisões rápido porque elas têm clareza do que elas querem. E aí, se vem uma pessoa com uma proposta que vai contra o real desejo dessa pessoa de sucesso, a pessoa de sucesso ela nega na hora, porque não está alinhado ao objetivo dela, ao que ela quer para a vida dela. E aí entra essa frase que eu acho sensacional, sensacional. Mas de que não existe escolha certa ou errada. Existe a escolha alinhada à vida que você deseja criar. E aí, se você estiver diante de uma decisão, você pode se perguntar: isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? E tudo isso, né, todo esse conteúdo, assim, do Napoleão Hill, do Bob Proctor, em relação às pessoas de sucesso decidirem as coisas rápido, me lembrou essa frasezinha, que é uma frase de Luana Carolina, que eu falo bastante sobre ela aqui, mas que foco é a gente saber dizer não para boas oportunidades. Ou seja, você tem tanta clareza do que você deseja, do seu objetivo, que você sabe dizer não para boas oportunidades que surgem. E aí, qual é o ponto? Você precisa ter, antes, clareza do que você realmente quer, certo? E isso é um processo proativo, porque muitas vezes a gente acha que clareza, muitas pessoas acham, né, que ela cai do céu, que a gente nasce sabendo o que a gente deseja. Mas não é bem assim. E aí como que a gente encontra, né, essa clareza? Exatamente nesse processo de autoconhecimento. Exatamente descascando a nossa cebola, entendendo o que é seu sonho e o que não é seu sonho. O que você tá querendo porque você acha que é aquilo que você consegue,
o que realmente você deseja. Só nesse processo, sabe, de conexão interior mesmo que a gente vai ganhando clareza dessa vida que a gente realmente deseja. E aí sim, quando a gente tem clareza do que a gente realmente quer, se aparecer em algum momento algo que precisa que a gente tome uma decisão, a gente vai tomar essa decisão de uma forma mais assertiva. Segunda coisa, isso aqui vai parecer meio bobinho, mas acreditem, não é. Seu poder de decisão começa no conteúdo que você escolhe consumir e na consciência que você escolhe expandir. Como assim? Existe um paradoxo, né, diante desse conteúdo, e até nessa questão de o que é destino, o que é livre-arbítrio, se o livre-arbítrio realmente existe, enfim. Mas o ponto é que nós estamos sendo influenciados o tempo inteiro, isso é fato. E aí, quanto mais inconsciente for o ser humano, ou seja, a pessoa que não está nesse processo de autoconhecimento, que não se observa, que não se atenta, né, aos seus pensamentos ou ao conteúdo que consome, mais sujeito essa pessoa vai estar de influências externas. Então, do inconsciente coletivo, de acontecimentos, de costumes da sociedade, de crenças da família, a pessoa vai repetir padrão de pai e mãe, inclusive relacionados a dinheiro, e aí acaba não conseguindo tomar decisões, por exemplo, de empreender, porque está repetindo determinado padrão da família. Enfim, quanto mais inconsciente for a pessoa, mais influenciado, sem perceber, ela vai ser no momento de tomar suas decisões. E sem perceber total, viu? Totalmente. Mais uma vez, por isso é importante a gente buscar o autoconhecimento, buscar expandir nossa consciência e nos atentarmos, né, ao conteúdo que a gente consome. Porque senão a gente vira um joguete mesmo de influências externas. E aí, qual é o ponto? Você não vai conseguir assumir as rédeas do seu pensamento e das suas decisões se você ficar vivendo igual um zumbiloide, consumindo conteúdos aleatórios. A gente falou bastante sobre isso. E aí, se você for guiado só por confusão externa, por conteúdo externo, por barulho externo, se você não se silenciar, né, para entender o que é seu e o que não é, você vai virar um ovo de coco, que já falei aqui em lives também várias vezes. Mas para quem nunca ouviu, vamos lá novamente. O cuco é um passarinho que vai no ninho de outros passarinhos e bota o seu ovinho lá, enquanto os outros passarinhos não estão presentes. E aí, quando os outros passarinhos retornam, eles nem percebem que o ovinho que está lá não era deles. E aí, eles chocam o ovo, cuidam do ovo e etc. Ou seja, se você se manter, né, inconsciente, não buscar esse autoconhecimento, não buscar expandir sua consciência, é exatamente isso que vai acontecer. Então, outras pessoas vão tomando decisões por você e você nem vai perceber. E aí, esse terceiro ponto também parece bobinho, mas fiz questão de trazer para, inclusive, passar uma sugestão para vocês nesses momentos, sabe, de escolha, vamos dizer assim. Mas muitas vezes eu vejo pessoas meio agarradas, sabe, nas decisões. Inclusive, vou trazer um exemplo bem mercado de afiliados aqui. Mas sabe quando você está em dúvida se você vai para a estratégia A ou estratégia B? E aí você fica lá, 84 anos. Ah, eu faço Google Ads ou eu faço vídeo review? Eu faço Bing Ads ou eu faço Google Ads? Enfim, porque você fica ali escolhendo, buscando a escolha perfeita. Mas isso não vai existir. Isso, inclusive, tá meio difundido aí na sociedade, né? Essa frase de que cada escolha tem sua renúncia. Só que muitas vezes a gente se esquece disso ao tomar nossas decisões. E aí, isso é o que o Bob Proctor chama de processo de ambivalência. Então, você está diante ali de duas alternativas, mas para você, as duas são equivalentes, ou as duas são muito boas, ou as duas são muito ruins também. Mas você não consegue, de fato, tomar a sua decisão porque as duas parecem boas. Ou muitas vezes você até toma uma decisão e aí você fica vivendo do passado, do tipo assim, nossa, mas se eu tivesse escolhido aquela outra coisa, eu acho que isso teria sido melhor. Enfim. Qual é o ponto sobre isso? Qual é o ponto sobre isso? Toda decisão vai ter pontos positivos e pontos negativos. Isso é lei da polaridade.
lei da polaridade, aplicação. Vamos falar sobre isso amanhã, inclusive, queridos alunos. Mas se você tomar a decisão A, vai ter questões positivas e questões negativas. Se você tomar a decisão B, mesma coisa. E aí, se você ficar buscando a escolha perfeita, você vai falhar. O que eu sugiro que você faça, além do que eu já trouxe aqui para vocês, né? Mas de vocês perguntarem se isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo. Qual a outra coisa que eu gosto muito de fazer, que eu recomendo muito que vocês façam? Mas, se você está diante de duas situações, duas alternativas, vamos dizer assim, e aí você não sabe qual escolher. Primeira coisa, é importante ter clareza assim do que é primordial, né, para você, o que é sei lá, um valor muito forte seu. Eu, inclusive, falei muito isso com a Gé, uma aluna minha, mas da minha escolha, né, de ser nômade digital, por exemplo. Tem muitos pontos negativos, do tipo assim, estou longe da minha família, querendo ou não, você tá, né, em locais que não são seus e etc. Mas tá muito próximo a um valor forte meu, que é o valor da liberdade. Para outra pessoa, pode ser que isso não faça nenhum sentido. E aí, diante de duas alternativas, uma sugestão é vocês se visualizarem em cada uma delas. Então, de fechar o olho mesmo, sabe? E se visualizar daqui a 5 anos. Se visualiza no cenário 1. Depois, se visualiza no cenário 2. Pode ser no médio, longo prazo, enfim. Mas como que você se sente, sabe, nesse momento da visualização? E por que eu falo isso? Porque eu fiz muito esse processo, assim, quando eu estava nessa mudança, sabe, de nicho mesmo. Então, quando eu parava para pensar e me visualizar, ensinando sobre Google Ads e Video Review, ensinando sobre estratégias do mercado de afiliados, o meu coração ele se fechava. Alguma coisa me dizia, não é esse o caminho, não é esse o formato de trabalho, não precisa ser esse caminho para você prosperar, entende? E quando eu fechava o meu olho e me visualizava ensinando sobre mentalidade, ensinando sobre autoconhecimento, tendo um curso sobre isso, o meu coração se expandia. Então, eu super recomendo, assim, esse processo mesmo para quando vocês estiverem diante de duas alternativas. E aí vocês podem pensar, não só a curto prazo, mas a longo prazo mesmo. Porque, inclusive, recomendo que as decisões que vocês forem tomar na vida estejam baseadas no longo prazo. E grande parte da sociedade não faz isso. Pensa apenas no curto prazo. E aí, mais um ponto muito massa que o Bob Proctor traz pra gente. Olha só esse trecho. A indecisão é a causa da ambivalência. Igual eu expliquei para vocês antes, né? Que é essa sensação de você ter duas alternativas e não saber decidir entre as duas. Porém, a ambivalência é uma causa secundária, não é a causa primária. Tenho estudado o comportamento de pessoas que se tornaram muito hábeis na tomada de decisão, por mais de um quarto de século. E todos eles têm uma coisa em comum: eles têm uma autoimagem muito forte, um alto grau de autoestima. Então, Bob Proctor fala muito sobre você precisar ter uma autoimagem muito forte para você conseguir tomar decisões difíceis. Porque existem, né, decisões que demandam da gente uma alta carga emocional. Sabe aquela decisão difícil que muitas vezes você fica, inclusive, procrastinando, como eu falei antes? Existem decisões que a gente vai precisar passar, assim, por essas cargas emocionais grandes. E, geralmente, são decisões que são correções de rota. Então, você foi por um caminho que não era muito bem aquele caminho que você deveria seguir, ou não era aquele caminho que iria te levar, né, para o seu objetivo final. E aí você teve que ajustar a sua rota. E aí isso demanda alta carga emocional. Mas são exatamente essas decisões difíceis e que muitas vezes a gente sabe que a gente precisa tomar, que são as decisões que são capazes de transformar a nossa vida. E aí, se você não tiver essa autoimagem forte, essa autoestima, né? Igual o Bob Proctor fala, forte, você pode inclusive voltar atrás. Quem nunca viu pessoas que, sabe aquele relacionamento que precisa acabar, que todos sabem que precisa acabar? E aí a pessoa toma a decisão, sofre, 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 não ajustou a autoimagem dela para aquela decisão, e aí ela volta atrás. E aí, aqui eu coloquei até um exemplo meu mesmo, mas não sei quem conhece mais de perto a minha trajetória, mas quando eu saí, né, do meu emprego tradicional para empreender no digital,
e as coisas começaram a falhar, gente, eu não tô recomendando vocês insistirem mesmo quando tudo estiver por água abaixo, tudo estiver desmoronando, tá? Mas vocês precisam tomar as decisões de vocês. Mas falando no meu caso, quando estava tudo assim, nada indo para frente no mercado digital, e eu tinha realmente, né, tomado a minha decisão de sair, não era nem da CLT, no meu trabalho PJ. As pessoas falavam, Isabela, volte para o seu trabalho PJ. Eu poderia ter voltado atrás, né? Mas a minha autoimagem naquele momento estava muito fortalecida. A minha clareza do que eu realmente queria estava muito fortalecida, estava muito forte. Então, por isso, essa minha autoimagem não me deixou voltar para trás. Se você tá meio desestabilizado, sabe? Com medo, se achando incapaz, você volta. Então, por isso é tão importante esse processo também da gente fortalecer nossa autoimagem. E aí, mais uma observação importante, assim, mas muitas vezes, ainda relacionada a essa questão de autoimagem, mas você tomou uma decisão, você viu que ela foi errada, entre aspas, porque a gente já viu antes que não existe decisão certa ou errada, existe decisão alinhada à vida que você deseja criar, mas você não realmente percebeu que aquela não foi uma decisão correta. E aí, muitas vezes, o que você faz? Você fica falando, repetindo para você mesmo que você errou na sua decisão. Você fica se lamentando, você fica arrependido, você fica reclamando 300 anos porque tomou uma decisão errada na sua vida. Se você faz isso, ou se você já fez isso, não faça mais. Porque repetindo isso para você, que você é uma pessoa fracassada, ou que esse erro te levou a um caminho ruim, você está afundando a sua autoimagem, tá? Então não faça isso, porque isso é só um feedback da vida. E aí, se você ficar se lamentando e considerando que você é um fracasso, você vai ferrar a sua autoimagem. Mas vamos para o nosso quarto ponto, que é super, ultra, mega importante. Mais frase de Bob Proctor. Essa daqui, faltam minhas aspas. Mas quando você toma uma decisão, você muda de frequência. Como assim? E o que isso tem a ver com o seu caminho para a prosperidade? Basicamente, você tem duas formas para guiar as suas decisões. Uma forma é você se basear no que você está vendo, na sua realidade atual, na sua circunstância atual, nos seus 5 sentidos, ou você tomar suas decisões com base nos seus desejos. Parece que a gente já falou sobre isso, né? Mas calma que aqui a gente vai se aprofundar. Se você tomar as suas decisões sempre baseado no que você está vendo hoje, na sua realidade atual, na sua circunstância atual, o que você vai ter é mais dessa circunstância atual. Se você fizer isso, você vai ter sempre a mesma vida. Perfeito? E é exatamente por isso que a maioria das pessoas não domina esse aspecto importante da vida, não domina esse processo de decisão, porque elas permitem que os seus recursos, que a sua circunstância atual, dite se e quando a decisão pode ou será tomada. Isso é uma frase de Napoleão Hill. É exatamente por isso que a maioria das pessoas nunca domina esse aspecto importante da vida. Essas pessoas permitem que os recursos, que a circunstância atual, dite se e quando a decisão pode ou será tomada. Que é o que eu falei sobre sair da CLT. Se você deixar o seu contexto atual ditar se você vai decidir sair da CLT ou quando você vai decidir sair da CLT, meu filho, você não vai muito longe, não. Você não precisa, de novo, tomar a decisão de sair da CLT hoje e pedir demissão amanhã. Massa? Eu vou colocar isso mais claro ali na frente. Você só precisa tomar a decisão baseado no seu desejo. E aí, quando você toma a sua decisão, você muda de frequência. Quem lembra disso daqui que a gente falou na nossa live de imaginação? Você está, por exemplo, vamos imaginar que essa linha primeira é, enfim, a realidade que você está hoje. O Bob Proctor fala que se você toma uma decisão, aquela decisão certeira, você muda de frequência. E é só estando em outra frequência que você consegue atrair os caminhos que vão te levar para lá. É o tal princípio básico de mentalidade. Primeiro vem o que e depois vem o como. Por quê? Primeiro você decide o que quer para você se posicionar na frequência daquilo que você deseja. E aí eu trouxe para vocês um trecho um pouco longo, mas eu acho sensacional. Eu acho sensacional. Do nosso amado Bob Proctor. Prestem atenção. Estava
Estava há apenas algumas horas em um escritório com 3 pessoas. Estávamos discutindo a compra de ações de uma empresa. Eu estava vendendo e eles estavam comprando. Depois de um tempo razoável, um dos sócios me perguntou quando eu queria tomar a decisão. E eu respondi, agora mesmo. Eu disse, você já sabe o que quer. Houve alguma discussão sobre dinheiro. Eu salientei que o dinheiro não tinha nada a ver com isso. Depois de tomar a decisão, você encontrará o dinheiro, sempre. Se esse for o único benefício que você recebe dessa mensagem específica sobre tomada de decisão, grave-o em sua mente. Isso mudará sua vida. Expliquei a 2 dessas pessoas que nunca deixo o dinheiro entrar em minha mente quando estou decidindo se vou ou não fazer algo. Se eu posso pagar ou não, nunca é uma consideração. Se eu quero ou não, é a única consideração. Você pode pagar por qualquer coisa. Há um suprimento infinito de dinheiro. Todo o dinheiro do mundo está disponível para você quando a decisão é tomada com firmeza. Se você precisa de dinheiro, você o atrairá. De novo, há um suprimento infinito de dinheiro. Todo o dinheiro do mundo está disponível para você quando a decisão é tomada com firmeza. Se você precisa de dinheiro, você o atrairá. Do que vocês lembraram, queridos amigos de Ernest? Do livro A Ciência de Ficar Rico. É igualzinho. Até porque o Bob Proctor leu esse livro durante 15 anos. mas isso é muito real. Primeiro, você toma a decisão e depois você atrai o dinheiro. E aí, como se não bastasse, eu falei que o Bob Proctor estava meio rígido nesse momento. Olha como ele termina. Eu estou bem ciente de que muitas pessoas dirão que isso é um absurdo. Você não pode simplesmente decidir fazer algo se não tiver os recursos necessários. E tudo bem se essa for a maneira que você escolhe pensar. Eu vejo isso como uma forma de pensar muito limitada. Na verdade, provavelmente você não está nem pensando. E muito provável que uma opinião expressa que foi herdada de um membro mais velho da sua família que também não pensava. E é isso que a gente escuta, né? Assim, a gente vive a vida dessa maneira. Como que eu vou decidir ir para Dubai se eu não tenho dinheiro para ir para Dubai? Mas o caminho é o oposto. Falamos sobre isso na nossa live de comportamento de compra. Por isso que eu falo que isso daqui vale para tudo, né? Princípio básico de mentalidade. Primeiro você decide o que você quer e aí você muda de frequência, depois você atrai os caminhos, né? Depois você atrai os comos. Primeiro você decide que você quer prosperar e aí depois você atrai o como você vai prosperar. Primeiro você decide o que você quer comprar e se você quer comprar, e depois você atrai o dinheiro. Doido, né? Isso é muito verdade. Apenas testem. Apenas testem. E aí, aqui o último ponto que eu acabei falando ao longo da live, mas você só precisa tomar a sua decisão. Então, você não precisa, no segundo seguinte, pedir demissão, ou no segundo seguinte, comprar sua passagem para Floripa, ou no segundo seguinte, sair da casa dos seus pais. Você só precisa tomar a decisão de que vai fazer isso. E se manter nessa frequência, que assim os caminhos aparecerão. Esse é o seu papel. Esse é o único papel que você tem. Só que ninguém te falou isso a vida inteira. E aí você fica aí buscando comos, sendo que existe todo um universo para te trazer os caminhos. Tá? Então, se for para sair com uma única coisa dessa live, saia com isso. Você só precisa tomar a sua decisão, você não precisa agir no segundo seguinte, e seu único papel é se manter na nova frequência. Não ficar voltando atrás, não ficar questionando se esse conteúdo funciona, não ficar achando que Isabela Fã está doida. Vocês só vão conseguir ver que isso é real quando vocês aplicarem, né? Então, apliquem. E, se for necessário, revejam essa live, porque é algo realmente difícil de internalizar de primeira, como já estava ciente nosso amado Bob Proctor. Mas é real.